Graças a Deus! Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o pastor Sérgio Sora e estou aqui para mais uma live com vocês, mais este vídeo que vocês podem assistir pelas minhas redes sociais, através do meu canal do YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial, ok? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial. Olha, tem muita coisa boa no meu canal, tá? Coisas que edificam a sua vida, a sua fé e muitas verdades que também eu coloco ali no meu canal. Então, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal, Pastor Sérgio Sora Oficial. Amém? Queridos, eu quero nesta live, neste vídeo de hoje, falar, meus irmãos, dois temas, tá? Dois temas muito importantes. Dois temas muito importantes. Preste atenção. O primeiro tema é sobre quando, meus queridos, eu ainda sendo o vice-presidente da IPDA. Muitos não sabem, mas eu fui vice-presidente da IPDA. E uma questão que eu quero mostrar a vocês aqui são as perseguições, né? Muitos irmãos não sabem o quanto eu era perseguido, né? Tem alguns irmãos do Rio de Janeiro que acompanharam muito a minha trajetória. É uma pena que esses irmãos hoje, eles não fazem mais parte da IPDA. No caso, o pastor Zilton, Joaquim Coelho, né? Muitos outros pastores não fazem mais parte. E, infelizmente, tem também o pastor Oliverston, né? Pastor Daniel Matos, né? São muitos pastores. E eu quero dizer para você, né? Pastor Paulo César também, né? O Careca. Muitos outros irmãos que poderiam falar aqui sobre, né, a minha trajetória. E eles sabem, meus irmãos, o quanto eu defendi os obreiros, né? Defendi. Irmãos até de outros estados, irmãos do estado do Rio Grande do Sul, quantos irmãos aí que eu defendi, do estado do Paraná, estado de Santa Catarina, o Nordeste do Brasil também, né? Teve uma época em que o Brasil foi dividido. Eu fiquei com a parte do Norte e Nordeste do Brasil, né? Para fazer campanhas, concentrações. Já o pastor Ival ficou com o Sul e o Sudeste, né? E teve um outro que ficou com o Centro-Oeste. Eu não me lembro quem foi. Mas, enfim, irmãos, o trabalho deslanchava de uma forma tremenda ali no Nordeste. Houve um crescimento impressionante no estado ali, ou seja, no Norte e no Nordeste do Brasil, naqueles estados. E eu estava ali constantemente fazendo concentrações, né? Então, irmãos,
eu era chamado como, né, o defensor dos obreiros, né? Eu era o padrinho dos obreiros, assim muitos me falavam, né? E uma das questões, meus irmãos, que muito se levantaram contra a minha pessoa, né, foi, meus irmãos, o motivo de eu incentivar os obreiros. Eu olhava naquela época as condições dos obreiros. Era uma ajuda muito pouca. Muito pouca. Aí, meus queridos, eu pensava, como eu vou ajudar os obreiros? Porque pedir para a diretoria dar um aumento para os obreiros era guerrear contra o missionário. Era fazer uma guerra. O missionário não ia aceitar nunca, nunca, nunca. E, infelizmente, essa é a realidade, irmãos. Quantas vezes eu levava um projeto para o missionário e mostrava ao missionário, esse obreiro aqui, ó, esses homens de Deus, eles precisam ter um reajuste no salário. Aí o missionário não aceitava. Ele achava que o obreiro tinha que passar aperto, ele achava que o obreiro tinha que passar, meu Deus, até necessidade. Eu não sei com que mentalidade era esta, porque eu via, meus irmãos, obreiros que davam muito fruto, obreiros que ajudavam, pregavam, obreiros que pediam, obreiros que faziam campanhas, e a igreja crescia, a igreja crescia. Então eu achava muito justo aquele obreiro também, né, ter uma participação, né, para melhorar a situação da família dele. Mas as ideias que eu dava eram todas recusadas pelo missionário e a diretoria. Porque a verdade era, irmãos, se o missionário falasse não, todo mundo tinha que aceitar não. Ele era muito autoritário, infelizmente. Nessa parte aí deixou a desejar. Então, irmãos, eu ali lutando pelos obreiros, mas infelizmente não tinha saída. Então Deus me deu uma ideia, irmãos. Olha só, muitos obreiros daquela época lembram disso. Deus me deu uma ideia da seguinte forma. Olha, irmãos, foi uma forma que o missionário ficou super rico, super milionário. Qual foi a ideia que Deus me deu? Eu cheguei a um missionário, falei, missionário, por que o senhor não dá uma porcentagem para os obreiros da venda dos discos? Vamos supor, a livraria vendeu lá 5 mil reais. Então vamos dar tipo 5% de incentivo aos obreiros, missionário. Assim, preste atenção, missionário, assim vai ajudar o obreiro, ele vai ficar mais incentivado e o senhor vai ganhar muito, missionário, porque as vendas dos discos da gravadora vai, meu Deus, não vai dobrar, vai, meu Deus, o negócio ficou, irmãos, 1000%, não foi nem 100%, foi 1000%. Ele pensou, falou, vamos fazer o teste. Aí ele falou assim, irmão, cuida disso? Eu falei, cuido, missionário. Aí, meus irmãos, naquela época, todos os obreiros, nós fizemos um cálculo, então eu chamei os obreiros, né, os cabeças, no caso, né, das capitais, responsáveis, e fiz reunião com eles explicando que se eles vendessem acima de tantos discos, né? Aquele tempo era disco, depois virou CD, né? Eles ganhariam uma comissão. E eu falei, é uma forma, meus irmãos, de vocês terem uma ajuda, porque não tinha outra forma de ajudá-los.
Aí os obreiros, meus irmãos, ficaram alegres com a notícia. Alguns já começaram a fazer, contas, aqueles obreiros mais esforçados, aqueles que queriam, irmãos, ter um rendimento maior, já começaram a fazer contas. Quanto que eu vou ganhar só de incentivo? Então, irmãos, naquele tempo, um exemplo, o salário, a ajuda dos obreiros naquele tempo era base aí de R$ 1.500, R$ 2.000. Um exemplo, Era mais ou menos isso. Aí teve obreiros que diz, poxa, é a minha maneira de conseguir ter uma vida melhor. De que forma? Eles começaram a calcular. Poxa, se eu conseguir vender no meu campo 1.000 discos por mês, ou 500 discos, olha quanto que eu vou ganhar, mais do que o meu salário, Porque um exemplo, se o LP naquele tempo estava R$ 10, um exemplo, nem lembro quanto que era direito, mas se era 10, vocês imaginam, o obreiro que vendesse 1.000 LP ganharia 10.000, ganharia quase R$ 1.000, mais ou menos isso. Então você vê, meus irmãos, como seria vantajoso para esses obreiros. E muitos vendiam até mais, Daria mais, 1.000 vezes 10, acho que dá mais, Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tô meio ruim de conta, gente. Meio ruim de cálculo aqui. Ai, Jesus. É isso mesmo. Daria 10.000. Mas tinha obreiro que vendia muito mais. Enfim, teve obreiros, meus irmãos, que começou a se destacar e começou a receber mais do que a ajuda dele. E isso, meus irmãos, incentivou tal forma os obreiros. E com isso, o missionário nunca havia vendido tantos CDs, tantos discos como naquela época. Irmãos, olha que coisa impressionante. Eu ajudei nessa área os obreiros, mas diretamente ajudei o missionário também. Entendeu, irmãos? Com isso, é lógico, aumentou na época o ganho também, da dupla, Débora e Leia. Elas também ganharam muito mesmo também, com as vendas. Tinha uma época que o missionário pagava base de 50% para cada uma. Mas depois que ele viu que aumentou as vendas e que elas estavam ganhando bem demais, ele mesmo chamou os 4, eu, o pastor Lorival, a Débora e a Leia, e disse, olha, os gastos meus estão muito altos, então eu vou agora repartir para vocês da seguinte forma. De cada LP vocês vão ganhar 25% do LP delas, no caso. Aí 12% para uma, 12% para outra, e vocês vão me ajudar a pagar as despesas da fabricação, no caso. Então sobrava aí, irmãos, uma base aí de 10%. Tá vendo, irmãos? E eu também lutava, porque eu dependia disto também. Eu não tinha salário da igreja, irmãos. Nunca tive salário. A igreja nunca me pagou nada. E olha que eu lutei, meus irmãos. Olha que eu batalhei. Olha, meus irmãos, o que eu fiz pela obra. Então, irmãos, não estou aqui para reclamar, não estou aqui para lamentar tudo isso, não. Estou aqui para agradecer ao meu Deus por tudo que Ele fez por mim. Amém? E por tudo que Ele vai fazer ainda. Por tudo que Deus fará por mim. Então, meus queridos, eu defendi muitos obreiros na época. Inclusive, eu ia fazer concentrações, principalmente os obreiros que estavam no norte e no nordeste. Quando eu ia lá, irmãos, eles preparavam caravana, preparavam o povo, e eu dei uma orientação para eles, que eles tinham que fazer a oferta da evangelização, pegava os discos, pagava os discos e doava esses discos para católico, Enfim, irmãos,
era algo sobrenatural. E Deus foi abençoando. E Deus foi abençoando. Tem um irmão falando, pastor, daqui na época de Curitiba, entregava somente LP Sonhos. Agora entendo. Então você está vendo, né, irmão pastor Clodoaldo? Por que naquela época, porque quem dirigia o estado aí era o pastor Lorival, aí o Paraná. Então, para ele era vantagem entregar somente o LP Sonhos, da cantora Débora. Entendeu, irmãos? Enfim, irmãos, eu não quero entrar nesses detalhes, mas estou apenas colocando aqui esse tema para vocês verem, meus irmãos. E depois de tudo que eu fiz, irmãos, meu Deus, meus irmãos, se eu parar um pouquinho e contar para vocês tudo que nós fizemos para a obra, né, irmãos? Tudo que eu lutei pela obra, e sempre fui invejado, irmãos, porque Deus me dava, irmãos, orientações. Deus me orientava para fazer isso, fazer aquilo outro. Então muitas pessoas não entendiam isso. Ô, pastor Haroldo Teles, lá de Manaus, Pai Senhor, meu querido. E aí, pastor Haroldo, vamos aí fazer uma concentração, aí mesmo na sua igreja. Eu gosto muito do povo ali de Manaus. Eles pedem muito aqui, né, o povo aí do Amazonas, para mim ir lá pregar. Aí depois o irmão entra em contato, então, tá bom, pastor Haroldo? Aí, Haroldo Teles, grande servo de Deus, lá do estado do Amazonas. Você está ainda aí em Manaus, pastor Haroldo? Olha, entre em contato depois comigo pelo 992 59 8694, DDD 21. Aí a gente conversa melhor. Vamos marcar aí uma concentração. Vamos mover aí a fé do povo aí, manauara, né? É isso mesmo, manauara. Povo aí de Manaus. Povo de muita fé. Enfim, irmãos, era muito perseguido. Era muito perseguido. Entendeu, irmãos? A irmã Nancy, faz 30 anos que eu sou da IPDA, mas estou saindo já. Fiquei cansada, escandalizada com esta corja. Deus me livre. Irmã, eu não digo para a irmã, eu não te aconselho, irmã, a sair dos caminhos do Senhor, não, tá? Então, a irmã vai para uma igreja, sirva a Deus, mas não sai da presença do Senhor, não, tá bom? Porque Jesus não é culpado, né? Porque se fosse assim, irmã, eu sairia do Evangelho. Deus sabe, irmã, o quanto eu lutei, o quanto eu defendi, eu brigava pela igreja, irmã. Irmã, quem me conhecia no passado, que me conheceu no caso, sabe que tem horas que eu até estourava. E eu gritava, eu muitas vezes me alterava de tanta revolta que eu ficava no meu coração, tanta ira de ver injustiças, né? Quantas vezes eu subia no púlpito até irado. Não vou mentir, irmãos, não adianta falar que não. Eu subia muitas vezes irado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já subia no púlpito, irmãos, debaixo de uma regra, né? Debaixo de uma ameaça. Se eu não fizesse aquilo que estaria sendo orientado, inclusive tinha pessoas ali, obreiros, que ficavam no culto, espiando tudo que eu fazia, e ia depois e entregava para o pastor Lorival. Entendeu? Muitos irmãos não sabem de nada, irmãos, vocês não sabem de nada. Obreiros espiões do pastor Lorival, né? Agora, muitos irmãos não falam, não comentam. Quando o pastor Elias Pedro dirigia Santo Amaro, a igreja estourou com ele, a igreja ia para frente. Eu chamava ele, pastor Elias, para ir lá na sede mundial, fazer, meus irmãos, as ofertas antes do culto que eu pregava. E um dia, o pastor Elias estava lá, né, pedindo, antes do culto, quem ia pregar nesse dia? Pastor Lorival. Então, o pastor Lorival, aquele dia, ficou atrás do altar, e o pastor Elias pedindo, né?
Aí quando ele desceu, passou a palavra para o pastor Orival, meu Deus, foi uma decepção, né? Foi contra o pastor Elias ter pedido, entendeu? E falou que ele ia ser derrubado ali em Santo Amaro, que não adiantaria eu protegê-lo, que ele iria derrubá-lo. Então, é essa situação, irmãos, é essa situação, né? Então, a irmã Nancy, pastor Sérgio, obrigado pelas palavras, é verdade, Jesus não tem culpa, né? Deixa eu ver aqui que a irmã, passou aqui, irmã, né? Jesus não tem culpa, graças a Deus que a irmã está compreendendo, ó. Meu marido é presbítero há muitos anos, e quando ele ficou doente, ninguém deu a mínima para ele. É muita falta de amor. É verdade, irmã Nancy. Nisto eu tenho que concordar com a irmã. Infelizmente, só tem valor lá aqueles que, né, ficam lá, meu Deus. Aqueles que ficam lá, muitas vezes, falando, aceitando, né, aquilo que eles, né, falam lá. Não aceitou? Pronto, já está jogado, né? Já está abandonado. Mas fica firme, irmã. Fala para o teu esposo. Eu não sei de onde vocês são. Qual é a cidade de vocês, irmã? Eu queria saber aí qual a cidade que vocês moram, qual a cidade que vocês residem, né? Para que eu possa falar com vocês pelo nosso WhatsApp, que aparece sempre aí, né? Então, irmãos, era muita contenda, era muita fofoca, espiões, né? Espiões ali querendo ver o que eu fazia no culto. Se eu falasse alguma coisa, irmãos, assim, um deslize que eu dava no culto, defendendo um obreiro ou tal, já iam me entregar, né? Então eu tinha que ser daquele Sérgio Sora rígido, né, irmãos? Para mostrar para eles lá que eu era rígido e que tal. Mas eu cometi esse erro. Eu não deveria ter, né, irmãos, sido tão duro contra alguns obreiros, né, irmãos? Teve obreiros que infelizmente também era só Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que injustiça acontece em todos os lugares, irmãos. A injustiça acontece em todos os lugares. Não é somente lá não, tá? A injustiça acontece em todos os lugares, em todos os lugares. Em empresas existe injustiça, na política existe injustiça, em igrejas existe injustiça. Não vai pensar você, irmãos, que não existe injustiça. Em todos os lugares existe muitas injustiças, né? Existe muitas injustiças, né, irmãos? Agora, se eu for falar aqui, irmãos, das humilhações que eu já passei diante, né, irmãos, de muitos obreiros. Vocês imaginam eu ali diante de 5.000 obreiros que estavam na reunião e ali eu ser, sabe, humilhado, olha, né, achacoalhado ali, olha, mas você tinha que abaixar a cabeça, não adianta, né, irmãos, e aceitar. E graças a Deus eu consegui vencer, meus irmãos, até o ponto em que não deu mais. Até o ponto, meus irmãos, que infelizmente os meus inimigos foram mais fortes, a fofoca, a mentira deles foi mais forte, né? O irmão, não sei quem é, Jesus é o caminho, diz: o pastor Sérgio ajudou muitos obreiros e muitas pessoas, né? É realidade, irmãos. É realidade. Mas uma coisa eu digo, irmãos:
todos que me prejudicaram e se levantaram contra mim, caíram, estão caídos. Alguns até se desviaram. Eu fico triste de ver que essas pessoas até se desviaram. Outros estão, né, em cadeira de roda, você sabe disso. Outros estão em cadeira de roda, outros estão aí, ó, tá, irmãos? Porque eu nunca tive um coração, irmãos, de vingança. Eu nunca tive um coração, né, irmãos, de traição. Não, jamais. Nunca, irmãos. Tudo que eu fiz foi em prol de defender a obra e obreiros. Porque eu pensava muito e penso até hoje na família do obreiro. Na família do obreiro. Né, irmãos? O Marcelo Gomes, olha, eu estava lá, eu entendo muito disso. Infelizmente era assim. Mas ainda bem que o irmão teve o privilégio de mudar. Graças a Deus, mudei, irmãos. Os irmãos que têm ido na nossa igreja no Rio de Janeiro têm me dado um abraço, têm falado comigo, que maravilha, irmão, que o irmão hoje não é mais aquele Sérgio Sora, está mudado. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Olha aí, ó, uma irmã, São Correia, a paz do Senhor, pastor. Eu congrego na IPDA aqui em Cabo Verde, na África. Por falar a verdade, estou no banco, mas sei que meu Deus é vivo para sempre. Olha aí, tá vendo a irmã lá de Cabo Verde falando aqui no meu Face, olha, na minha live, no meu canal do YouTube, falando aí que ela mora em Cabo Verde, congrega lá, ficou no banco por falar verdade. É triste, né, irmãos? Quando você quer falar a verdade, você é punido, né? Você é disciplinado. Enfim, irmãos, é assim que funciona, infelizmente. Agora, os que estão aí hoje, não plantaram nada, estão colhendo apenas, né? Estão aí colhendo. E a injustiça vai continuar. Infelizmente. Porque esses novinhos que estão aí agora, eles não estão nem aí com as pessoas. Eles querem mais torrar, torrar e torrar. Aquilo que os antigos plantaram. Hoje eles querem só torrar, torrar, torrar e torrar. É assim que funciona, irmãos. Infelizmente, fico triste, né, em ver que ainda tem pessoas que estão lá, meus irmãos, sendo massacradas e ainda defendem fazer o quê, né, irmãos? Ainda defende tudo aquilo. Mas você que mora no Rio de Janeiro, eu te convido para vir fazer um culto comigo, domingo, 10 da manhã, Rua Carolina Meyer, número 31. Venha participar comigo de um culto, venha assistir o nosso culto, você vai ver que culto mais novo, ou seja, mais leve, né? É um culto mais alegre, as pessoas se alegram muito, coisa linda, tá, irmão? Vem participar, que você vai gostar muito do nosso culto, tá bom? Os irmãos vão postando aí o endereço da igreja, Rua Carolina Meyer, número 31, é no Meyer, Zona Norte do Rio de Janeiro. E se você quiser mais alguma informação, entre em contato no nosso número de telefone, o DDD é 21 992 59 8694, tá bom? Gente, eu fico por aqui, que Deus abençoe vocês, tá bom? Você que quer que eu ore por você, manda o seu pedido de oração para este número que está aparecendo aí, olha, 992 59 8694, tá bom?
Amanhã, no horário das 7 da noite em ponto, eu vou estar aqui fazendo um clamor pela tua vida. Vai mandando o pedido de oração para nós colocarmos no caderno, tá bom? Eu vou colocar o seu pedido no caderno e aí amanhã estarei apresentando aqui. Tá combinado? Vai mandando o seu pedido para este número que está aparecendo aí, olha, 21 99259 8694. Tá certo? Eu quero agradecer muito vocês, irmãos. Meu muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm para com a minha pessoa. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família, tá? Não desanimem. Continue lutando, irmãos, tá? E uma coisa, irmãos, que eu quero dizer aqui. Os irmãos começaram um ministério novo, irmãos. Hoje em dia está muito complicado, está muito difícil. Porque já existem os grandes ministérios. O importante seria haver uma união, né? Uma união. Mas infelizmente, os obreiros não têm essa vontade, parece, de se unirem, né, irmãos? Eu estou aqui disposto a me unir com vocês, né? Orientar vocês, batalharmos juntos, mas infelizmente muitos irmãos não pensam desta forma. Eu não posso também mudar o seu pensamento, né? A sua vontade. Então, irmãos, entre em contato pelo nosso número de telefone que aparece aí. E quem puder, irmãos, ajudar a Igreja Vida em Cristo, né? Pode ajudar, irmãos, da melhor maneira que você puder, né? Ó, que nem a irmã Maria está pedindo para abrir uma igreja lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como nós vamos abrir, irmã? Nós não temos membros suficientes para abrirmos a igreja lá. Nós não temos, né, pessoas para ajudar a manter lá o trabalho. Então fica difícil. Ó. Outra irmã, ó, Vanessa, abre uma igreja aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Também fica difícil, irmã Vanessa. Nós não temos as condições. E se eu for pedir aqui, muitos irmãos começam a falar besteiras, que eu quero dinheiro do povo, que eu sou ladrão, que não sei o quê. Então, como eu não quero nada disso para mim, tá, irmã? Eu prefiro ficar onde eu estou, congregando, calmo, tranquilo, sem ouvir esses comentários, tá? Que muitas vezes nos deixam até tristes, né? Porque se você pede para a igreja para crescer o trabalho, aí tem aqueles que vêm falando, tá vendo, tá pedindo, tá exigindo, tá querendo ficar rico às custas do povo. Meu Deus do céu. Essas são pessoas, irmãos, que viram já tantas coisas erradas por aí, nas igrejas, que agora ficam achando que todo mundo é igual. Irmão, olha para a tua mão. Você tem 5 dedos na tua mão, sim ou não? Só tem o Lula, que é o presidente do Brasil, que tem 4 dedos numa mão, né? Ele é conhecido como o homem dos 9 dedos. Mas enfim, irmãos, nós temos 5 dedos. Você olha esses 5 dedos e vê se todos são iguais. Não são. Assim são as pessoas. Você não pode julgar as pessoas por um ou por outro. Nem todos são iguais, tá bom? Então, não me julgue como aqueles que você julga aí muitas vezes, né? Aquele que você conhece que pegou dinheiro disso, pegou dinheiro daqueles, né? Que escandalizou, que comprou fazenda, que comprou avião, que comprou, né? Sítio, casas não sei aonde. Não me julgue assim, por favor, tá? Esses que fazem isto darão contas para Deus, porque o dinheiro que a pessoa dá, o dízimo que a pessoa dá, a oferta que a pessoa dá, é para a obra de Deus. Tá, irmãos? Isso eu nunca toquei, nunca vou tocar. O que é meu, o que é da igreja é da igreja. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Quem puder mandar a sua contribuição para a gente poder, irmãos, primeiro, manter o Rio de Janeiro. A nossa igreja aqui não se mantém. Todo mês eu ajudo
a manter, o dinheiro que falta eu completo. E para nós abrirmos outra, nós temos que primeiro manter aqui, né, irmãos? Então nos ajude, porque logo, logo aqui já vai estar dando fruto. E quando der fruto aqui, nós vamos com certeza abrir em outros lugares e ajudar muitos servos de Deus que lá estão precisando. Eu me sinto aqui agora como Paulo. Quando Paulo, meus irmãos, teve uma visão durante a noite, quando ele viu aquele anjo que disse para Paulo: Paulo, Paulo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Aquele era o anjo de Deus pedindo para Paulo levar a palavra, o socorro, a ajuda para o povo de Macedônia, né? Então passa a Macedônia, Paulo, e ajuda-nos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Orem pela igreja Vida em Cristo. Eu sei que vocês são servos de Deus, vocês vão orar e Deus vai honrar. Olha, amanhã eu volto com vocês às 19 horas em mais uma live, tá bom? Acompanha as minhas lives, os meus vídeos no meu canal do YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Outra coisa, irmãos, eu não autorizo ninguém pegar o meu canal lá, as coisas do meu canal, e depois reproduzir no canal deles. Inclusive, Pastor Frank, ele que cuida do meu canal, ele pediu aí a cassação de 6 canais esse mês aí, porque as pessoas vão lá, pegam o meu vídeo sem autorização e pegam partes do vídeo, né? E vão ali e começam a causar polêmica. Eu não quero isso, tá? Então ninguém tem autorização. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que o Senhor fortaleça a tua fé, a tua vida, e eu vou estar fazendo uma oração mais tarde aqui no meu canal, tá? Eu vou orar pelos irmãos com seus pedidos de oração que mandaram para mim. Vou orar também por aqueles que são colunas do templo de Deus. Esse caderno aqui, irmãos, é só daqueles irmãos que estão, né, querendo ser coluna. O que é uma coluna? É aquele que ajuda a obra, é aquele que todo mês manda uma contribuição. Eu quero agradecer a irmã Miriam. Eu creio que a irmã Miriam é lá de São Paulo. Todo mês ela ajuda com o seu dízimo. Deus abençoe a irmã Miriam. Deus abençoe a todos os demais irmãos que estão nos ajudando. A obra de Deus precisa, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. Um grande abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Divulgue meu canal no YouTube, Pastor Sérgio Sora Oficial. Eu convido vocês para estarem comigo neste domingo, irmãos, 10 horas da manhã. É o domingo da explosão de milagres. É o domingo da cura divina. É o domingo, meus irmãos, da manifestação do poder de Deus. Você que mora no Rio de Janeiro é o meu convidado para vir domingo, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, irmãos, tá bom? 10 horas da manhã, Rua Carolina Meyer, número 31. Forte abraço no coração de vocês, irmãos. Amanhã eu vou estar com uma live bombástica. Assista no meu canal também. E mais tarde eu vou estar aqui fazendo uma oração por todos vocês, irmãos. Mais tarde eu vou estar aqui orando. Convido vocês para orarem comigo em nome de Jesus. Forte abraço. Paz seja com todos vocês.